E aí, galerinha do mal? Seguinte, bom, eu vou tentar fazer aqui uma série de trigonometria no triângulo retângulo para começar, sei lá, começar o canal de algum jeito aí, e é um assunto que eu acho bem legal. E pré-requisito, eu vou tentar ao máximo que fazer com que não seja um pré-requisito, mas pré-requisito Teorema de Pitágoras, tá? Então, assiste o vídeo de Teorema de Pitágoras que tem no canal já para você não boiar nas horas que precisar. Mas, para um vídeo introdutório, já supondo que você talvez não saiba o Teorema de Pitágoras, eu já fiz o trabalho pesado, que é usar o Teorema de Pitágoras, por isso que está cheio de número aí na nossa tela, tá um negócio assustador assim. Mas vamos lá. Tentar introduzir trigonometria, né? O que é a trigonometria? Bom, trigonometria é estudo de três ângulos, medida de três ângulos, vamos dizer assim. Então, três ângulos, triângulo, tá? Então, o nosso objeto de estudo vão ser triângulos retângulos. Pode ser qualquer outro triângulo, pode ser outros triângulos, mas isso aí é mais para frente. Então, a gente não vai mexer com outros triângulos, tá? Só com triângulos retângulos aqui no nosso curso, vamos dizer assim. Ó, que chique. Bom, se você perguntar aí para uma criança na rua ou para uma criança de nono ano, porque eu acho que trigonometria é do nono ano, o que é um seno, ela não saberá te responder. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. Basicamente, trigonometria começou assim. Vamos contar uma historinha. Um cara ficava dividindo lados de triângulo. Então, por exemplo, olha aí na sua tela, tem aí um triângulo 10, 15 e 18, né? O triângulo branco. Ele tem lado 10, 15 e 18. O cara simplesmente ficava dividindo o lado do triângulo, né? Ele pegava, por exemplo, 10 dividia pelo 18, aí anotava. 15 dividia pelo 10, anotava. 18 dividia pelo 15, anotava. Então ele ficava fazendo isso. Tanto ele fazer isso e com triângulos variados, igual eu desenhei aí triângulos variados, né? Vou explicar essa figura daqui a pouco. Ele começou a perceber um padrão, e é esse padrão que nós iremos perceber também. O que esse cara fazia era basicamente dividir lado de triângulos. Então o que a gente vai fazer? Nada mais justo do que fazer a mesma coisa que ele fazia, não é? Eu também acho uma coisa bem honesta. Então, vamos começar com um triângulo grandão, o em branco. O que ele fazia? Ele pegava o 10 e dividia pelo 18. Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso. Vamos pegar o 10 e dividir pelo 18. Pronto. Aí quanto que vai dar essa divisão aqui? Calculadora. Vem aqui, 10 dividido por 18, 0,555. Então, vai ser mais ou menos aí, aproximadamente, 0,55. Fechou. Aí ele fez outras divisões, né? Vou chamar essa divisão aqui de divisão número 1. Ele fez outras divisões. Eu vou fazer aqui, no caso, pra gente, 3 divisões. Ele pegou, ao invés do 10, ele pegou o 15 agora e dividiu pelo 18. Era um cara sem muita coisa para fazer, né? Na época, lá na trocentos milhões de anos atrás aí. Então ele fazia 15 dividido por 18, isso aqui dava 0,83. Então ele vinha aqui, 15 dividido por 18, isso aqui deu 0,83. Beleza. E aí a última ali, ele fez o quê? Eu já dividi o 10 pelo 18, o 15 pelo 18, agora eu vou dividir o 10 pelo 15. Só faltando esses três. Então ele pegou 10, dividiu para 15, e aí deu 0,66. 10 dividido para 15, pronto. Fez essas divisões aí e anotou. Deixou lá. Aí depois ele voltou e falou, e se eu pegar esse triângulo branco gigante aí e dividir ele? Aí ele pegou e fez o seguinte, ó. Ele pegou esse triângulo branco gigante, dividiu, ele fez esse triângulo aqui, ó, que tá todo torto, mas pra gente vai estar direitinho. Esse triângulo menor aí, tá enxergando? Que tem medidas, aí eu anotei aqui, essa medida aqui, ela mede 15,5, essa medida em pé, ela vai medir 8,5, e essa medida aqui deitada vai ser 13. Então ele pegou esse triângulo grandão, 10, 15, 18, e cortou um pedaço, cara. É como se ele pegasse esse pedaço do triângulo aqui e tivesse jogado fora, e aí sobrou o triângulo grande aí de novo. E ele resolveu fazer as mesmas divisões. A primeira divisão foi o 10 pelo 18, então a nossa primeira divisão agora vai ser esse bichão por esse bichão aqui, certo? 8,5 por 15,5. Vamos lá.
8,5 dividido por 15,5, 0,548, eu vou arredondar para 0,55. Então, isso aí, pode fazer na sua calculadora aí para, né, não falar que eu estou roubando. Então, agora a gente fez aqui a primeira divisão, 8,5 dividido por 15,5, isso aqui deu 0,55, arredondando aí um pouquinho. Ótimo. Aí, prosseguindo, a segunda divisão foi o 15 pelo 18, né? O de baixo pelo de cima. Então, agora vamos fazer o 13 pelo 15,5. Então, vamos lá. Segunda divisão é o 13 dividido pelos 15,5, dá 0,838. 15,5, isso aqui deu 0,838. Beleza. E a última divisão que a gente fez foi dividir o 10 pelo 15. Então, eu vou fazer o 8,5 pelo 13, né? Vamos lá. 8,5 dividido pelo 13. Isso aqui vai dar 0,65. Então, o outro aqui tinha dado 0,66, né? Ó, cara, esqueci de colocar. Isso aqui deu 0,653. Então, vamos lá. Isso aqui deu 0,653, né? Isso aí. Pronto. E aí, cara, ele prosseguiu fazendo essas divisões. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? Agora a gente pode esquecer esse triângulo maiorzinho e cortar ele de novo num triângulo menor. Vamos diminuir de novo o triângulo branco, esse triângulo aqui. E aí, fazendo isso, o que esse cara percebeu? Vamos lá, eu vou fazer as divisões agora aqui, não vou mais anotar, só para a gente ter uma ideia. Qual foi a primeira divisão que ele fez? O 10 pelo 18. Então, nesse triângulozinho aqui novo, que é menorzinho, a gente vai fazer o 6 pelo 10,8. Vamos lá. 6 dividido por 10,8. 0,55555555. Um resultado exatamente igual a esse, ó. Tá vendo? Que também é igual a esse, ó. Caramba, será que isso é coincidência? Foi o que o cara pensou. Aí ele pegou e depois o segundo resultado foi o 15 pelo 18, então ele vai pegar o de baixo aqui, ó, o 9 e dividir pelo 10,8. Vamos lá, 9 dividido por 10,8, ou 0,8333, ó, deu um resultado exato com esse. Caramba, será que isso é coincidência? Ó, 0,83 aqui também. Foi o que o cara pensou. Aí o último divisão foi 10 por 15, então ele vai fazer aqui agora o 6 pelo 9, né? 6 dividido por 9, 0,6666666, que vai dar o mesmo número que esse, que é o mesmo número que esse. E aí eu vou deixar para vocês fazerem. Se você fizer com os outros números aí, for diminuindo o triângulo cada vez mais, vai continuar dando a mesma coisa. E se você aumentar o triângulo cada vez mais, vai continuar dando a mesma coisa. O que esse cara percebeu? Pô, cara, não importa o tamanho do triângulo que eu pegue, se ele é uma ampliação ou uma redução do triângulo, entre aspas, original, o resultado dessas divisões entre os lados do triângulo dá sempre a mesma. Então, esse cara resolveu dar um nome, porque é um negócio que parece ser importante, né? É o mesmo resultado, isso deve ser coincidência, é uma coisa maluca. Resolveu dar nome para essas coisas, tá? E aí ele deu o seguinte nome. Bom, eu preciso estabelecer uma regra. Qual é a ideia? Se eu estou aumentando e diminuindo esses triângulos, o que não está mudando é esse bichão aqui, ó. Se você olhar em todos os triângulos, ele é o mesmo, esse safado aqui, ó. Este ângulozinho aqui, que eu dei a letra grega, essa letra grega aqui, isso aqui é uma letra grega, tá? Chama θ. Que é só para dar um nome para ele. Esse cara não muda. A abertura, o ângulo, em todos os triângulos é o mesmo. Então ele pensou o seguinte, cara. Quando eu estou dividindo um lado pelo outro, não importa o tamanho do triângulo, como essa abertura é fixa, e os triângulos não são fixos, porque os triângulos estão mudando o tamanho, mas quem não muda é a abertura, eu vou falar que esses números que eu estou encontrando, que é 0,55, 0,83, 0,66,
eles não tem nada a ver com o triângulo, eles têm a ver com o ângulo, porque quem não está mudando é o ângulo. O triângulo, como ele está variando, não dá para saber, entendeu? Mas o ângulo não está variando e os resultados das divisões não estão variando, não estão mudando. Então, o cara pensou, esses resultados dessas divisões estão intrinsecamente relacionados com o ângulo, não com o triângulo, com o ângulo. Eles têm a ver com o ângulo. Então, como esse ângulo aqui, eu não sei quanto ele mede, né? Eu chamei de θ, uma letra qualquer, porque eu não sei quanto ele mede. Podia ser x. Aí o cara falou o seguinte, então, em relação a esse ângulo que eu tenho aqui, que eu não tenho a menor ideia de quanto mede, em relação a esse ângulo, eu vou dar um nome para essas divisões. E aí sempre ficou batizado. Sempre que você dividir num triângulo o lado oposto ao ângulo, nós estamos olhando para esse ângulo, certo? O lado oposto a esse ângulo, pelo lado grandão, que é esse lado aqui, sempre que você executar essa divisão e esse ângulozinho, essa abertura for a mesma, não importando o tamanho do triângulo, o número é o mesmo. Então ele vai dar um nome para isso. Ele fala que se você pegar o lado oposto, que no triângulo retângulo, se você já estudou o teorema de Pitágoras, você sabe que o lado chama cateto, então eu vou abreviar cateto para C. Se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, que é o lado grandão, isso aqui dá sempre o mesmo número em relação àquele ângulo em verde. Então ele chamou essa divisão, cateto oposto por hipotenusa, ele deu o nome de seno. Seno. É isso que é um seno. E aí, seno daquele ângulo, porque ele percebeu depois, né, com outros ângulos, que se ele mudava o ângulo, aí os valores da divisão mudavam. Então, esse seno é o seno sempre seno de um ângulo. Não tem como você falar seno de uma coisa que não é ângulo. Tem que ser seno de um ângulo. No caso aqui, o meu ângulo é θ, então eu vou abrir um parêntese e vou colocar o θ aqui dentro e o sinal de igual. E tá aí, ó. O seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa do triângulo. No caso aqui, hipotenusa e cateto, porque nós estamos num triângulo retângulo, certo? Pronto, isso é um seno. Aí ele deu os outros nomes para as outras divisões, né? Aí ele pensou, pô, se eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa e eu chamei de seno, na hora que eu dividi o irmãozinho do cateto oposto, que é o cateto adjacente, o outro cateto, eu vou dar um nome parecido, né? Que eu estou fazendo a mesma coisa, só que não é o mesmo cateto, mas é um cateto por hipotenusa ainda. Então eu vou chamar de cosseno. Então olha só, o cosseno daquele mesmo ângulo é o quê? O que é? Aí é o cateto adjacente, é o outro cateto, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que não é oposto. Pronto. Adjacente significa ao lado, né? Então você pode imaginar que é o cateto que está ao lado do ângulo e aquele lá é o cateto oposto ao ângulo, tá bom? E aí a última divisão, que é o 10 pelo 15, certo? Ele deu um nome diferentão, porque é uma divisão diferentona, vamos dizer assim, em relação às outras duas, né? Aí ele chamou de tangente. A tangente daquele ângulo θ ali, e na verdade o ângulo pode ser qualquer ângulo, a tangente é sempre em relação a um ângulo e sempre você vai fazer essa divisão. Para seno, para cosseno e para tangente, é essa divisão que você vai fazer. Não existe outra. Essa aqui é a ideia do cara, foi essa. A tangente é o quê? O cateto que é oposto e a gente dividiu pelo cateto que é adjacente. Essas são as 3 razões trigonométricas, né? Razão porque são divisões, trigonométricas porque tem a ver com os 3 ângulos, trigonometria aqui, que é o que a gente está estudando, certo? É isso, tá? É isso que são as razões trigonométricas.
é mais comum você ver seno escrito como sem, só assim, e aqui o ângulo. O cosseno a gente escreve só cos, assim, e a tangente, eu escrevo tan, mas geralmente é TG que a gente usa, mas pode ser as duas, assim, ó, tan ou TG, o T não precisa ser maiúsculo. Então o que você precisa decorar, que eu, infelizmente é decorar por causa do nome, mas você entendeu o que está acontecendo, né, eu espero, é o nome. Seno, cateto, oposto, hipotenusa. Cosseno, coteto adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto e adjacente. A tangente até rima, né? Só, cá, to. É o seguinte, o que significa isso aqui? S é seno, o O é oposto, o H é hipotenusa. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno é o adjacente por hipotenusa e o to é tangente, é o oposto pelo adjacente. São sempre divisões, então só com a toa para você lembrar fácil aí das divisões, certo? E aí você pode estar se perguntando, pô, cara, tudo bem, você me falou um monte de coisa legal aí e tal, beleza, tudo bem. Que raio de ângulo é esse aqui que você chamou de teta? Mas na verdade eu quero saber quanto esse bicho mede. Porque que adianta eu saber as outras coisas e não saber quanto que esse bicho está medindo? Tudo bem. Aí é o seguinte, tem uma tabela trigonométrica, vamos fazer assim, que eu coloquei aqui embaixo. Tem uma tabela trigonométrica dizendo para você todos os senos dos ângulos de 0 até 90 graus. Todos os cossenos e todas as tangentes. No caso aqui, o nosso seno, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, deu 0,55. Tá vendo aqui? Vamos aqui na tabela e você olha aqui na tabela aqui, ó. Seno. Seno tá ali. Seno 0,55, olha lá, está aqui, ó, 0,55 seno. É esse ângulo aí, é um ângulo de 34 graus aproximadamente. Então, aí se você olhar no resto, ó, é 0,55 do seno, 0,829, então é 0,83 do cosseno, tá certo? E 0,67, o nosso 0,66. Tá vendo aí? É porque o nosso ângulo não é exatamente 34 graus, é 34 graus, alguns minutos, alguns segundos. Mas é isso aí. Espero que você tenha entendido que seno, cosseno e tangente é em relação ao ângulo e não aos lados. Bem? Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula para a continuação.